Dia Brasil. Bom dia, são 7 horas em Brasília. O real esvaziou os bancos. Agora, com uma moeda forte, o brasileiro está perdendo a mania de dar e receber cheques. Resultado, mais dinheiro no bolso e menos taxas para pagar. Nessas primeiras semanas do real, já deu para perceber que a situação nos bancos mudou. Até nos dias e horários de maior movimento, o número de pessoas nas agências diminuiu. A queda chega a pelo menos 20%. Uma das causas, os investimentos de curto prazo foram substituídos pela poupança e ninguém mais precisa acompanhar tão de perto as taxas. Mas a maioria dos gerentes diz que a queda no movimento dos bancos tem acontecido principalmente por causa da redução na emissão de cheques. A grande maioria das pessoas já parou a emissão de cheques de valores pequenos, como por exemplo em casas de almoços e jantares. Então essas pessoas têm mais dinheiro no bolso e estão pagando mais dinheiro mesmo. Parece que a nova moeda, mais estável, está criando um novo perfil para os clientes, que já usam com mais racionalidade os serviços do banco. Porque é possível pagar com moeda, eu tenho pago com moeda. Está retirando mais dinheiro e pagando tudo em dinheiro? Mais moeda, que é mais simples. Por causa das taxas, né, alguma coisa dos bancos, nós temos reduzido um pouco mais, né? Tirar extrato, evitar algumas coisas a mais, né? Antes o senhor vinha mais na agência? Tinha mais cheque para depositar? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Tinha sim, agora tem bem menos. Com menos gente nas agências, alguns bancos já não precisam montar esquema especial para atender um número maior de clientes em determinados dias. Mas o diretor de um dos maiores bancos privados do país diz que isso não significa redução no quadro de funcionários, porque outros serviços vão ser fortalecidos. Existe uma margem muito grande para aumentar os financiamentos. E é por aí que os bancos vão sair. Eles vão reduzir o pessoal de um lado, mas vão precisar de aumentar do outro lado nesse atendimento de financiamentos às pessoas e às empresas. Hoje aqui no Bom Dia a gente vai conversar com o presidente da Federação Brasileira dos Hospitais, Dr. Carlos Eduardo Ferreira. A federação pode decidir ainda esta semana reduzir o atendimento nos 6.000 hospitais conveniados com o Sistema Único de Saúde, que atendem por mês 1 milhão de pessoas. Motivo? O governo não pagou pelos serviços prestados em junho. Nosso outro entrevistado é o ministro do Trabalho, Marcelo Pimentel. Ele fala da proposta de modernização da Justiça do Trabalho, que vai ser entregue ao presidente Itamar Franco. Segundo o ministro, esta é a chance do país ter uma nova visão das relações entre capital e trabalho. O que patrões e empregados ganham com isso é o que a gente vai perguntar daqui a pouco ao ministro Marcelo Pimentel. O Banco Central já começou a distribuição de parte do lote de 350 milhões de moedas de 1 e 5 centavos. O novo lote deve chegar ao mercado até o final do mês. E até quinta-feira a equipe econômica decide se prorroga mais uma vez o prazo para a troca de cruzeiros reais por reais. O Banco Central está avaliando o volume de troca já realizado, para depois anunciar se concede mais prazo. Por enquanto, 1º de agosto é o último dia para trocar o dinheiro antigo pelo novo. O tráfico internacional de crianças e o reajuste dos servidores federais são alguns dos destaques dos jornais que circulam nesta terça-feira, dia 26 de julho. O Correio Brasiliense diz aqui na primeira página: crianças adotadas somem no exterior. O Jornal de Brasília destaca: crise econômica assusta militares. E ainda aqui no Jornal de Brasília, reajuste fica para setembro. Gazeta Mercantil traz as seguintes manchetes econômicas: tributos voltam a ser indexados. E aqui do lado, o mercado desiste de ação judicial. O Jornal Globo traz como destaques de primeira página: poupança voltará a ter rendimento pré-fixado. E aqui a grande notícia internacional de ontem: Israel e Jordânia dizem sim à paz. E o alto preço das roupas, que irritou tanto o ministro da Fazenda, é o destaque de outros jornais do país. Correio da Bahia, Salvador. Preços de roupas assustam recupero. Gazeta do Povo, Curitiba. Governo bate duro contra altos preços do vestuário. Diário Catarinense, Florianópolis. Recupero ameaça com importação de roupa. 0 Hora, Porto Alegre. Israel e Jordânia dão um passo decisivo no caminho da paz. O presidente Itamar Franco e o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, se encontram hoje com o subsecretário de Assuntos Políticos do governo americano, Peter Tarnoff. Ele quer conseguir o apoio do Brasil para a intervenção dos Estados Unidos no Haiti. O governo brasileiro aceitou conversar com o secretário, mas ainda não decidiu se vai apoiar a intervenção americana. O reajuste da UFIR no início da semana interrompeu a tendência de queda nas taxas de juros. A variação é de 4,98% e está sendo entendida pelo mercado como a inflação de julho.
Ontem, as bolsas de valores fecharam estáveis, com poucos negócios realizados. Os investidores em ações esperam novidades que possam movimentar os pregões. No mercado do dólar, a cotação do paralelo também se mantém estável. Vamos aos números dos investimentos ontem. O dólar comercial foi negociado em média a 93 centavos de real. O paralelo fechou também a 93 centavos de real. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 0,1%. E a Bolsa do Rio também em alta de 0,1%. O grama do ouro foi negociado a R$ 11,43. A poupança vai ter um reajuste hoje de 11,76%. O valor da UFIR é de 0,5710 de real. R$1 vale 2.750 cruzeiros reais. Por determinação do Ministério da Saúde, a Central de Medicamentos abre sindicância para apurar o desvio de 45 mil comprimidos de diversos remédios na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. Segundo a denúncia, a Secretaria estaria repassando medicamentos a órgãos não credenciados, através de um esquema de favorecimento político. O lote de remédios desviados está avaliado em R$6 mil. O resultado da sindicância sai em 10 dias. Os hospitais conveniados com o Sistema Único de Saúde ameaçam reduzir o atendimento aos segurados. Motivo: falta de dinheiro. Depois do intervalo, o presidente da Federação Brasileira de Hospitais, Carlos Eduardo Ferreira, conversa com a gente sobre o assunto. Até já. Brasília amanheceu com céu claro. A temperatura vai variar entre a mínima de 14 e a máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar fica bem baixa durante o dia, 30%. 7 e 7. 6 mil hospitais em todo o país, conveniados com o Sistema Único de Saúde, ameaçam reduzir o atendimento se não receberem o que o governo deve pelos serviços prestados no mês passado. A dívida é de 506 milhões de reais. O governo acena com a possibilidade de pagar uma parte dessa dívida só em agosto. O presidente da Federação Brasileira de Hospitais, Carlos Eduardo Ferreira, está nos estúdios do Bom Dia em Belo Horizonte e diz agora pra gente qual vai ser a solução para esse problema. Bom dia, doutor Carlos Eduardo. Bom dia, Luiz Carlos. Eu gostaria de saber com o senhor o seguinte: esse pagamento, esse aceno do governo para pagar parte da dívida só em agosto, já alivia ou não? Não, isso não alivia a situação, uma vez que o motivo que levou os hospitais à crise no primeiro trimestre desse ano, e que até agora não foi solucionada, mas determinou um acordo parcial em que o governo transformou a tabela dos prestadores num valor de 600 milhões de reais. E ficou a possibilidade, ficou o acordo de se pagar dos serviços prestados em junho 506 milhões de reais. Quando fomos surpreendidos semana passada com a informação de que o governo só dispõe de recursos de 400 milhões de reais para pagar serviços de saúde durante o resto do ano, até que se decida pelo Congresso Nacional a reforma do orçamento e que sejam definidas as medidas provisórias de prorrogação da dívida do FAT e da reserva de contingência. Ora, os hospitais não podem continuar prestando serviços numa tabela que foi transformada em real em torno de 600 milhões de dólares, com o orçamento congelado em 400 milhões de dólares. De modo que, a persistir essa situação, não restará outra dúvida a não ser o governo definir o montante de recursos que tem para gastar com o setor e quais são as prioridades. Agora, doutor Carlos Eduardo, se não existe nem expectativa de quando que os hospitais vão receber o dinheiro relativo ao mês de junho, como é que fica esse mês de julho? Quando que os hospitais vão começar a ver a cor desse dinheiro? Exatamente essa é a dificuldade, porque o acerto que se tinha feito com os representantes do governo era exatamente de que seriam determinados recursos da ordem de 600 milhões de reais por mês, como forma de garantir um mínimo de atendimento até o final do ano. Ora, se o governo só dispõe de 400 milhões, então é preciso que o atendimento seja reduzido e que parta do próprio governo a informação de quais as prioridades do governo, o que será cortado, para que a população tenha o direito de saber qual o seu limite, não dentro da afirmativa da Constituição, que saúde é direito de todos. Não é dever das entidades não governamentais assegurar esse atendimento à saúde. Quer dizer, doutor Carlos Eduardo, a previsão era dos hospitais era de um gasto de 600 milhões de reais por mês. O governo alega que tem 400 até o final do ano todo mês. Essa redução de 600 para 400, esse percentual vai ser o mesmo que os hospitais vão usar para reduzir os atendimentos, ou seja, 30 e poucos %? Exatamente, temos que reduzir, discutindo com o governo quais são as prioridades, quais os montantes que vai ser determinado para o atendimento ambulatorial e para internações hospitalares. De modo que, uma vez fixado esse valor,
vamos estabelecer a regra do jogo. O que os hospitais não podem mais é ficar nessa indefinição em que o governo diz que saúde é direito de todos e dever do Estado, não acena com recursos, não tem recursos. Se é importante, e nós acreditamos que o plano de estabilidade econômica vai dar certo, mas se é importante o sacrifício, vamos fazer o sacrifício todos juntos e não impor esse sacrifício na área social somente ao setor hospitalar. Doutor Carlos Eduardo, esse é um problema que a gente vê que se repete todo ano. Todo ano a história é a mesma, os hospitais reclamam, o governo não paga. Qual que é a previsão que o senhor faz para o ano que vem? Isso volta a se repetir? Nós elaboramos 6 pontos básicos que estamos encaminhando a todos os candidatos a presidente da República e até mesmo ao próprio governo atual como forma de tentar resolver o problema. O que aconteceu na área da saúde é que se definiu a universalização sem definir fonte de custeio. De modo que é importante que defina a fonte de custeio, atribua qual que é o papel do Estado, da União e do município, qual o valor per capita que se pode gastar por brasileiro por ano por saúde e o que se quer que presta por essa assistência. E, principalmente, definir uma forma de incentivo às pessoas físicas ou jurídicas que queiram participar do custeio do setor saúde, uma vez que os recursos do Estado são insuficientes. E definir a relação entre o setor público e o setor privado dentro de um princípio de solidariedade. Mas, doutor Carlos Eduardo, essa já é uma negociação com o futuro presidente da República, que toma posse no dia 1º de janeiro do ano que vem. Agora, o que os hospitais estão fazendo para garantir dinheiro já para 95? Estão negociando, por exemplo, com a Comissão de Orçamento do Congresso Nacional? O problema de 95 continua tão interrogado quanto o de 94, porque o Congresso ainda não aprovou o orçamento de 94 e ainda não começou a se discutir o de 95. Somente semana passada se aprovou a lei de diretrizes orçamentárias, de modo que o orçamento de 95 continua também uma incógnita como o de 94. Os senhores estiveram na semana passada com o ministro da Fazenda tentando renegociar a dívida dos hospitais. Qual foi a receptividade do ministro diante desse problema? Nós levamos ao ministro Recupero uma solicitação de financiamento de modo a alongar o perfil da dívida dos hospitais. Houve uma receptividade muito importante do senhor ministro, que determinou ao doutor Dallari agir junto aos bancos do Brasil no sentido de viabilizar esse empréstimo de alongar o perfil da dívida. Agora, mas doutor... se nós não tivermos recurso, não adianta alongar o perfil, porque não vai ter o dinheiro para pagar. Pois é, isso que eu ia ver com o senhor, quer dizer, alongar o prazo da dívida. Se os senhores não estão recebendo dinheiro, vai alongar para quê? Fica do mesmo tamanho, de modo que nós temos que resolver os dois problemas juntos. Essa decisão de redução no atendimento, ela vai ser tomada ainda essa semana? Nós esperamos, amanhã vamos ter uma reunião com o senhor ministro da Saúde e também foi agendada pelo presidente, pelo coordenador da Frente Parlamentar, o deputado Osmânio Pereira, uma reunião com o secretário do Tesouro Nacional, o doutor Bolívar Portugal, para que a gente possa discutir amanhã em Brasília como enfrentar novamente essa crise. O fato é que os hospitais não podem ficar aí indefinidos em relação ao seu recebimento, tem despesas, tem salários a pagar, as suas tabelas não foram organizadas, toda a parte de medicamento, de salário subiu, de modo que se não se aportar recursos aos hospitais, o atendimento fica definitivamente comprometido. Doutor Carlos Eduardo, o senhor disse que vai estudar ainda o que vai ser reduzido, o tipo de atendimento. Agora, a gente poderia dizer que seria o quê? Os atendimentos considerados mais caros, como internação, por exemplo? Dentro das internações, fixar também o que vai ser internado, se a prioridade vai ser parto, vai ser o atendimento na pediatria, se vai ser suspenso cirurgia eletiva, se vai ser suspenso cirurgia cardíaca, e quimioterapia, a parte de hemodiálise, o que se suspende, tá certo? Uma vez que os hospitais não têm como ser agentes financeiros desses procedimentos. Doutor Carlos Eduardo, muito obrigado pela presença do senhor aqui no Bom Dia Brasil. Eu é que agradeço. Depois do intervalo, a gente conversa com o ministro do Trabalho, Marcelo Pimentel. Ele fala do projeto de modernização da Justiça do Trabalho e da criação de um novo órgão para receber denúncias. O aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, opera por instrumentos por causa da má visibilidade. A informação é do Ministério da Aeronáutica. Sete e 15. O Brasil não tem a justiça trabalhista que merece. As leis são velhas e dificultam a solução dos problemas. O passo mais importante em direção à modernização da justiça do trabalho já foi dado. O ministro do Trabalho, Marcelo Pimentel, tem pronto um projeto para desafogar os tribunais e melhorar a relação entre patrão e empregado. A gente conversa agora com o ministro Marcelo Pimentel. Bom dia, ministro. Bom dia, velho. Ministro, esse projeto já está pronto para ir para o presidente Itamar Franco e o que ele muda basicamente? Bom, ele estruturalmente modifica o sistema de reclamações da Justiça do Trabalho. Se bem que não seja um órgão da Justiça do Trabalho que se vai criar,
haverá uma exigência desse entendimento prévio na comissão que se criará dentro da empresa para que se abra a Justiça do Trabalho. Como é que vai funcionar essa relação, ministro, entre essa comissão de trabalhadores que será criada com os patrões, com os empresários? Bom, nós pretendemos exatamente estabelecer uma nova cultura entre o patrão e o empregado. O empregado não pode ser uma simples mercadoria manejável a critério do patrão. Ele terá direitos a discutir com o patrão, diretamente com o patrão, através desse órgão, que será um órgão paritário, patrões e empregados, e ali o empregado terá o direito de colocar todos os problemas que ele tem dentro da empresa e discutirá diretamente com o patrão. Não é só no caso no caso de demissão. Ele irá reclamar ali todos os direitos que ele entender sejam preservados. E também poderá discutir a modernização da empresa. Não será um órgão só de reclamação, será um órgão de cultura entre capital e trabalho. Ministro, a gente poderia dizer que hoje o que leva meses para ser resolvido na Justiça do Trabalho, com essa mudança, seria bem agilizado? Bom, poderá resolver em 20 dias, que será o prazo máximo que a comissão terá para resolver uma pendência do patrão e empregado. Na hipótese de não haver acordo, aí sim, aí terá que ir para a Justiça decidirá. Mas terá necessariamente que haver essa audiência prévia na comissão de negociação antes de chegar lá na Justiça. E quando chegar, o juiz examinará quem protelou. Se o patrão protelou a reclamação, não decidiu quando deveria decidir, aí o juiz já fica autorizado a aplicar uma multa. Mas isso vale também para o empregado? Se o empregado não aceita uma decisão, ele também vai ser punido? Se tiver sentido protelatório, de qualquer dos dois lados, haverá punição. Um novo órgão precisa de gente para trabalhar. Vai ter concurso, ministro? Não, o órgão não terá concurso, não terá nada, porque será um órgão apenas de audiência entre o patrão e o empregado, formado através de votação dos empregados, e não terá nenhum tipo de burocracia, a não ser uma ata que será lavrada. Isso é a empresa disporá de gente para fazer. Agora, criando esse sistema de criar uma comissão entre os patrões e empregados, o senhor acredita que dá para desafogar a Justiça do Trabalho em quantos por cento? Bom, a Justiça do Trabalho hoje está um verdadeiro caos na primeira instância, né? Porque não adianta mais criar juntas, não adianta aumentar tribunais. Nós estaremos dentro em breve com tribunais com um número absurdo. Quanto mais número de juízes, quanto maior o número de juízes, pior é a solução. De modo que nós pretendemos que a Justiça do Trabalho venha a ter, vamos dizer, na ordem de 60% de reclamações conciliadas em primeira instância. O que significa 40% mais ou menos na área dessa comissão e mais uns 20% que a Justiça poderá conciliar, o que não foi conciliado na comissão, ainda tentar conciliar na primeira audiência. Aí nós ficaríamos com 60%, o que representaria hoje mais ou menos na ordem de 750 mil reclamações. Agora, ministro, esse projeto vai para as mãos do presidente Itamar Franco e depois vai para o Congresso. Qual que é a expectativa do senhor? Bom, terei que trabalhar o Congresso, terei que procurar convencer os deputados de que essa é uma solução ideal que já existe no mundo inteiro, que já existe um projeto dentro do Congresso, porque não é um projeto suficiente, porque se objetiva, porque ele tem deficiências notórias. Então essa aí é uma manifestação de doutrinadores, de congressos, que eu apenas sintetizei num projeto moderno, usando a minha experiência de 16 anos de magistrado. Ministro, há muito tempo a gente vem ouvindo falar no chamado Cadastro Nacional de Trabalhadores. Isso sai quando? Sairá até o dia 10 ou 15 de agosto. É um passo importantíssimo que vamos adotar. Isso aí significaria, em resumo, o seguinte: um número nacional. A pessoa vai trabalhar e terá o seu número nacional. Esse número nacional vai acompanhá-lo a partir de sua inscrição até a morte. Isso significa o seguinte: ninguém poderá tirar 20 carteiras profissionais, não poderá requerer auxílio-desemprego trabalhando, não poderá receber auxílio-desemprego aqui em São Paulo e no Rio Grande do Sul, não poderá fraudar a Previdência Social, não poderá dizer que é rural sem ser, para ganhar aposentadoria. Enfim, é um acordo entre Ministério do Trabalho e Previdência Social para a unificação de um sistema cadastral que permitirá eliminar parcialmente as fraudes existentes, as inúmeras fraudes existentes. Vai funcionar mais ou menos como foi feito com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que unificou as contas para evitar as fraudes? Não bem assim, porque ainda o sistema do Fundo de Garantia não é bom, como é péssimo o sistema de seguro-desemprego.
O seguro-desemprego nós temos que modificar completamente, porque a coisa mais fraudada que existe hoje é o seguro-desemprego. O que se objetiva é o seguinte: a pessoa tem um nome registrado em cartório, terá um número também registrado na Previdência, no Ministério da Previdência e no Ministério do Trabalho. Esse número, ele não poderá abandonar jamais. Esse número é o número dele. Ele será numerado em qualquer ponto do território nacional. Ele receberá esse número e vai, se tirar uma carteira, a segunda carteira virá com o mesmo número, a terceira, a quarta, a quinta, nunca poderá mudar. E com esse dado, o governo tem como fazer uma política real de empregos, né, ministro? Nós teremos com esse número a possibilidade de fazer uma avaliação para geração de empregos. Não vamos gerar empregos numa determinada área que esteja saturada, por exemplo. Não vamos permitir que haja formação profissional desnecessária. Nós faremos curso, eu estou gastando 60 milhões de dólares agora para qualificação de mão de obra, até o final do ano. Quer dizer, nós agora poderemos dizer, não vamos formar datilógrafo, temos datilógrafo demais, mas temos que formar mecanógrafos, temos que formar isto, aquilo. Teremos uma visão crítica, estatística, de todas as necessidades nacionais na área do emprego. E a Previdência Social ficará preservada com relação às fraudes. Não totalmente, porque o brasileiro é fantasticamente inventivo em matéria de fraudar. Mas vamos tentar eliminar alguma coisa, né? Ministro Marcelo Pimentel, muito obrigado pela presença do senhor aqui no Bom Dia Brasil. Obrigado a vocês pela oportunidade. Aumenta o número de mortos no atentado contra judeus na Argentina. E a seleção de vôlei do Brasil enfrenta a Itália nas quartas de final da Liga Mundial. Daqui a pouco. A partir de agosto, o rendimento das cadernetas de poupança vai ser pré-fixado pelo Banco Central com quase um mês de antecedência. O índice vai ser calculado pela TR, tomando como base os CDBs, Certificados de Depósitos Bancários. 7h24. Depois de 7 horas de reunião, a Executiva Nacional do PT decidiu ontem à noite propor a substituição do senador José Paulo Bisol como candidato a vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva. A proposta vai ser levada aos presidentes de todos os partidos que integram a Frente Brasil Popular, que tem reunião marcada para hoje à noite. O Conselho Nacional de Política Fazendária decide hoje, em reunião extraordinária, se vai manter a decisão de aumentar aos poucos o ICMS sobre os carros novos. No mês passado, o Confaz não renovou o acordo que reduziu de 18% para 12% o ICMS sobre os veículos. A decisão do Conselho de aumentar o imposto não agrada aos governos de São Paulo e Minas Gerais, os dois maiores produtores de automóveis do país. Os secretários de Fazenda dos estados também vão discutir nessa reunião do Confaz a redução do ICMS sobre os produtos da cesta básica. Uma nova frente fria chega à região sul, provocando chuva em todos os estados. Vamos à previsão do tempo para hoje. Região sul, uma nova frente fria deixa o céu nublado e com chuva em toda a região. Mínima de 4 e máxima de 26 graus. Região sudeste, dia de sol com nevoeiro agora de manhã. A temperatura vai variar entre a mínima de 6 e a máxima de 32 graus. Região nordeste, muito sol para toda a região. Possibilidade de chuva rápida durante o dia no litoral. Mínima de 17 e máxima de 35 graus. Região norte, nublado com chuva em Roraima e noroeste do Amazonas. Nas outras áreas, o dia é de sol, com possibilidade de chuva à tarde no Amapá. Mínima de 15 e máxima de 34 graus. Na região centro-oeste, dia nublado com chuva no sul de Mato Grosso do Sul. Nas outras áreas, muito sol. A temperatura vai variar entre a mínima de 11 e a máxima de 30 graus. Sobe para 96 o número de mortos no atentado ao centro israelita de Buenos Aires há uma semana. Ontem, equipes de busca encontraram mais 27 corpos entre os escombros. Grupos israelitas garantem, no entanto, que as vítimas passam de 100, o que transforma este no pior ataque contra judeus fora de Israel desde a Segunda Guerra Mundial. O maior banco americano de investimentos, o Salomon Brothers, elege o Brasil como o principal mercado emergente da América Latina. O principal executivo do banco, Derek Mogan, está em São Paulo para conversar com banqueiros brasileiros. O diretor-gerente do banco, Alberto Verme, disse que o Brasil é prioritário. O Brasil estreia hoje nas quartas de final da Liga Mundial de Vôlei. E logo contra quem? A Itália, ainda com vontade de vingar a final da Copa do Mundo, onde Brasil e Itália disputavam o tetracampeonato. Esta não é a primeira vez que Brasil e Itália se enfrentam. A Itália, tricampeã da Liga Mundial, começou a perder a taça depois das Olimpíadas de Barcelona, com a conquista da medalha de ouro pelo Brasil. Nosso vôlei ficou imbatível. No ano passado, a seleção brasileira venceu a Itália em uma das semifinais da Liga Mundial e acabou levando o campeonato.
Mas depois da final da Copa do Mundo, a seleção brasileira espera uma batalha na quadra entre os dois países. É esperar para ver. A Rede Globo vai transmitir o jogo Brasil e Itália ao vivo a partir das 3 da tarde. São 7h28 em Brasília. Por hoje, a gente termina. Tenham todos um bom dia e até amanhã.